começa, na verdade, com um histórico, um pouco da história do Oscar Wilde, da sua trajetória, e já para o fim desse seminário hoje, eu vou trazer alguns elementos para a gente poder pensar aqui, porque a ideia desse seminário não é exatamente dar uma aula, mas muito mais levantar questões para a gente poder pensar toda essa problemática do enigma, né, que ronda a questão da sexualidade humana e as vicissitudes de leituras que, evidentemente, ao longo do processo civilizatório, foi se apropriando dessa questão e fazendo, então, diferentes leituras, né? Eu acho que também é bem interessante da gente poder dizer que no século da razão, portanto, em torno de 1600, 1700, no século XVIII, com todo o movimento em torno da questão da razão, que se começa a falar de uma forma distinta do que vinha sendo feito até então, a propósito da relação entre os gêneros, das questões sexuais, das práticas sexuais, e o século onde esse personagem, esse grande escritor, faz todo o seu movimento de escrita e também de levante, né? Eu acho que a palavra se presta, né? De levante contra o moralismo, contra os preconceitos, que é o século XIX, é também um período, né, da ciência, onde a medicina e o campo do direito vão se apropriar das questões sexuais e vão legislar em cima disso, né? Então, eu vou pedir para o Alexandre colocar o primeiro slide com... Ele está tão bonito nessa foto, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, ou simplesmente Oscar Wilde, que nasce em 1854 e vem a morrer em 1900. Então, esse é o primeiro slide. Vou pedir para você já colocar o segundo. Esse é o nome... Deixa as pessoas copiarem, de repente, o nome dele todo, que é um nome bem pomposo, bonito. Posso passar o slide, gente? Vamos para o segundo, Alexandre, por favor. Então, ele nasce, né, em 16 de outubro de 1854, na Irlanda, em Dublin, né? Ele tem como mãe Jane Wilde e o pai William Wilde. E ele é filho, né, de pais extremamente intelectualizados, né, que davam muita importância à questão da literatura. Ele, por sua vez, vai estudar no Trinity College e, nesse lugar, ele já ocupa, junto aos seus pares, uma posição de extremo destaque, né? E é interessante também dizer que ele, nessa época, ele já tinha uma posição muito questionadora, né? Não só no que ele escrevia, nos poemas que ele escrevia e tudo mais, e no comportamento dele com os seus colegas, né? Nos jogos eróticos que ele propunha aos seus colegas, mas também na forma de vestir,
Ele era um esteta por excelência e, portanto, ele dava uma importância muito grande à imagem. Era um homem extremamente bonito, né? Vocês viram naquela imagem que eu fiz questão de trazer. Era um homem muito bonito e ele se utiliza. Vocês sabem que o século XIX, né, um século do romantismo, há toda uma busca, né, estética da questão do belo. E o gênero literário que ele escolhe, vocês vão ver aí nesse quadro, já eu meio que coloquei como resumo, né, que é o drama, o conto e o diálogo. E a forma do diálogo é alguma coisa que se endereça bem diretamente ao leitor, né? Então, é interessante a gente pensar que todas as questões, há quase que uma sublinguagem, né? Um subtexto nos seus escritos, onde ele já coloca, nessa época ainda bem jovem, né? Os seus questionamentos em relação à moral vitoriana. Bom, isso para dizer que a Inglaterra vitoriana, a Rainha Vitória, vocês sabem, era uma mulher extremamente rígida, muito atenta às questões da moral e dos costumes. E ela vai, porque o Império Britânico, nessa época, se estendia, né, até a Ásia, ela vai impor, né, uma forma de comportamento social que, na verdade, era de uma rigidez tamanha onde nada que fugisse ao código de ética vigente poderia, portanto, ser mostrado. E é contra isso que Oscar Wilde vai se insurgir, né? Ele vai se apaixonar por Constance Lloyd, uma mulher extremamente bonita. Vejam bem, ele fica completamente siderado pela beleza dessa moça, né? E toda uma idealização que ele faz em relação a essa beleza. Lembre-se que ele era um esteta e toda a questão também, que é bem própria ao século XIX, que é a mística em torno da virgindade. Então, ele, num determinado momento, num dos seus escritos, ele vai falar sobre a questão do desvirginar uma mulher. Então, ele da importância que se dava na época que a mulher fosse recatada, que ela fosse virgem, e, de fato, a mulher que ele escolhe como esposa, Constance, era extremamente bonita. Acontece que, a partir já da primeira, não da gestação propriamente dita, mas do primeiro parto, com o nascimento de Cyril Holland, o primeiro filho, ele fica já meio que desinteressado dela, né? Todas as mudanças corporais da gravidez caminhavam na contramão dos seus conceitos estéticos. E, portanto, ela começa a ter uma posição menos interessante para ele. E ela, em seguida, tem o segundo filho, Vivian Holland. E vejam bem, os dois filhos guardam os sobrenomes da mãe, e não, melhor dizendo, os sobrenomes de solteira da mãe, e não o sobrenome do pai, porque esses filhos, até para protegê-los depois do escândalo que se torna o pai, eles passam a usar, a não mais usar o sobrenome paterno, né? Então, ele foi poeta, dramaturgo, contista, escritor de literatura infantil, romancista, autor, prosista, jornalista, opinativo e ensaísta.
E, como eu disse bem, os seus gêneros literários eram o drama, o conto e o diálogo. E ele vai, portanto, participar de um movimento literário, né, estético, onde há uma hiper um hipertrofismo, né, de toda a questão estética. Claro, a obra mais destacada desse autor é o Retrato de Dorian Gray. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa obra. A religião dele era originalmente o protestantismo e ele vai se converter ao catolicismo. Mas eu nem vou entrar nessa questão do porquê que ele chega ao catolicismo. Vou pedir para o Alexandre passar o próximo slide. Bom, não sei por que não está entrando aqui no meu. Ué, Para nós, entrou. Tem que dar Enter e vai vindo aos poucos. Isso. Conhecido, então, pela sua sagacidade mordaz, pelas vestimentas extravagantes de dandy, pela habilidade de conversação e de ditos espirituosos e ricos em sarcasmo, ironia e cinismo, ele vai, na verdade, se tornar uma das personalidades mais importantes da sua época e um dos dramaturgos mais populares de Londres, em 1890, após escrever diversas formas, né? Não entendi por que eu escrevi isso aqui. Após escrever de diversas formas na década... sim. Porque ele vai tentando várias formas de colocar suas questões até que ele chega, né, digamos assim, ao seu estilo próprio de escrita. Então, ele vai burilando a sua escrita. Hoje, então, Wilde é lembrado por seus epigramas, pelas suas peças, livros, sobretudo o texto O Retrato de Dorian Gray, seu único romance, e pelas circunstâncias que o levaram durante a sociedade vitoriana a ser preso por atividades homossexuais num dos primeiros julgamentos de celebridades da história moderna. Os pais de Wilde eram intelectuais anglo-irlandeses em Dublin, e desde jovem, olha só, ele aprendeu francês, alemão fluentemente. Na universidade, ele teve uma sólida formação e demonstrou ser um classicista excepcional. Sim, porque ele vai ao estudo dos clássicos e é de lá que ele vai extrair toda a sua performance, né? como esteticista, né? Como alguém... Toda essa estética grega, a questão da beleza masculina, as formas de se apresentar em público, ele vai beber nessa fonte grega, né? Ele vai terminar seus estudos na Universidade de Oxford. E lá ele vai se associar à filosofia emergente do esteticismo, liderada pelos seus dois tutores, Walter Pater e John Ruskin. Após a universidade, Wilde muda-se para Londres, tendo destaque em círculos sociais e culturais e trabalhando prolificamente como jornalista. Foram eminentes, à época, as suas conferências nos Estados Unidos e no Canadá sobre renascimento inglês e uma coisa muito estranha e curiosa para mim, decoração de interiores. Vejam bem, o cara era realmente um esteta, né? E outra coisa que eu acho que é importante chamar a atenção é que, quando ele vai fazer, eu não coloquei isso no slide,
mas quando ele vai fazer as suas conferências nos Estados Unidos, ele causa assim, um verdadeiro buchicho por conta das roupas que ele vestia, veludos, né? Laços muito coloridos, muito preocupado com suas roupas muito estranhas ao vestuário masculino da época. E também as coisas que ele diz em público, né? Extremamente irônico, com essa verve muito peculiar, né? do Oscar. Então, na década de 1890, ele refina as suas ideias sobre a arte em uma série de diálogos e ensaios e incorpora temas. E aí ele começa a ficar bem picante, né? Da crítica social, da decadência e da moralidade da época, né? Ele critica abertamente os tabus da era vitoriana e ele faz, na verdade, uma ode à questão da beleza, sobretudo a beleza masculina. Nesse livro, nesse texto, o retrato, nesse romance, o retrato de Dorian Gray. Então, a oportunidade de construir os detalhes estéticos com precisão e combiná-los com temas sociais mais amplos e diretos vai levar o Wilde a escrever para o teatro, porque ele quer não apenas que as pessoas possam ler, mas que as pessoas possam ouvir e ver, né? Ao vivo e a cores, o que ele pensava e as suas críticas, né? As entonações que ele propunha aos atores, sempre num tom extremamente crítico e sarcástico. Bom, em Paris, e já mais para o fim da vida, né, ele vai escrever a peça Salomé, em francês, mas a apresentação foi proibida na Inglaterra durante os ensaios, por, segundo as autoridades, conter e criticar, evidentemente, referências bíblicas. No ano seguinte, ele lança o ensaio A Alma do Homem sob o Socialismo. Isso é outra curiosidade interessante, porque vejam bem, ele vai viver em franca Inglaterra da Revolução Industrial. Então, todas as ideias sociais, né, do socialismo, portanto, começam. Ele, na Inglaterra, vai ler os filósofos que vão começar a colocar em questão os modus operandi da sociedade inglesa, muito inspirados em filósofos que lhe eram contemporâneos, assim como na França, Balzac e Rousseau também vão colocar uma crítica dos costumes, né? Então, esse texto, né, A Alma do Homem sob o Socialismo, francamente político, de crítica à propriedade privada e em favor do socialismo, vai servir de inspiração para revolucionários posteriores. Ele escreve ainda 4 comédias teatrais, entre aspas, para gente séria, convertendo-se num dos mais famosos dramaturgos tardios da era vitoriana. Pode passar o próximo, Alexandre. O apogeu da sua fama e sucesso, esperar ele colocar aí para vocês, no apogeu da sua fama e sucesso, enquanto sua peça A Importância de Ser Honesto, de 1895, estava em cartaz, Wilde processa o pai do seu amante, Alfred Douglas, por difamação após ser acusado por ele de sodomia. Mas ele acaba sendo condenado de indecência grosseira por relações com outros homens jovens. Sim, porque todo esse processo se volta contra ele. Logo no começo, na minha primeira apresentação, eu falei sobre isso. Como ele faz ele coloca, né,
ele pretende um processo, mas esse processo se volta contra ele, porque justamente ele é acusado de sodomia, né? E, em função disso, são chamados a depor vários jovens que teriam tido relações sexuais com ele. Então, mesmo defendendo-se, ele se torna advogado dele mesmo, com aquela verve maravilhosa dele, notavelmente citando no julgamento o amor que não ousa dizer seu nome, que era uma metáfora para o homerotismo. A partir de um poema do seu amante, Douglas, ele é condenado e preso por 2 anos, né? De 1895 a 1897, em trabalhos forçados. Na prisão, ele escreve sua obra mais, eu diria, mais, como é que eu posso dizer, obscura, mais sinistra, que é o De Profundis, uma longa carta publicada póstumamente em 1905 sobre a sua condição e um contraponto à sua filosofia hedonista anterior. Liberto, ele parte para a França, jamais retornando para a Irlanda ou a Grã-Bretanha, e onde escreve sua última obra, A Balada do Cárcere de Reading, em 1898. Poema em forma proletária em comemoração aos duros ritmos da vida na prisão. Declarado falido, de reputação arruinada e distante de seus 2 filhos, com Constance Floyd, tendo apenas a fidelidade de um círculo reduzido de amigos, entre eles Robert Ross, amante e testamenteiro literário. Oscar Wilde morre prematuramente aos 46 anos de idade em 1900, em Paris, e ele morre de sífilis cerebral, né? A transcrição do resumo de audiência do processo de difamação, no qual esse escritor acusa o Marquês de Queensberry, pai de seu amante, Bossy, mostra o verdadeiro do processo que ele sofreu. Em abril de 1895, esse processo revoluciona a moral e os costumes dos ingleses, vindo a se tornar o estandarte da causa sexual. Sou o amor que não ousa dizer o seu nome e nem revelar a sua alma. Frase que se tornou um ícone para o movimento gay, extraída de um poema de Alfred Douglas, seu amante, o tal do Bossy. Irá servir largamente à defesa assumida pelo escritor quando de seu julgamento. Wilde fez de seus heróis decadentes os porta-vozes dos seus atos privados. Porém, a moralidade da corte não foram a ética do poeta, o qual defendia a arte pela arte e sacrificava tudo, a beleza do gesto, literário ou não, único critério admissível de uma vida que ignorava os princípios, está cheio de erro de português, mas depois eu corrijo, que ignorava os princípios burgueses. Um diálogo de surdos estabeleceu-se entre Wilde e seus magistrados. Esses, incapazes de enxergar a diferença entre moral e ética. O processo de Wilde não foi o primeiro a propósito da questão da homossexualidade. Entretanto, ele vai se tornar ícone na história do movimento gay. Já tinha dito isso. As razões políticas que circundavam a discussão levantada no processo de 1895 tornaram-se um escândalo de Estado. Por quê? Porque justamente
fazia eco a um outro caso muito famoso na época, chamado caso de Cleveland Street, ocorrido em 1889, bem anterior, envolvendo o príncipe Eddie, filho do príncipe de Gales, mais tarde suspeito de ser Jack, o Estripador. E esse caso foi completamente abafado, obviamente, porque se tratava de quem se tratava, né? Oscar Wilde torna-se o bode expiatório de uma Inglaterra vitoriana e, portanto, moralista, dando aos homossexuais o seu mártir. O que esse escritor desencadeou foi uma reflexão no meio das artes, sobretudo na literatura, cujos efeitos influenciaram outras áreas de produção de saber, inclusive no campo da psicanálise, então nascente. Em 1900, pode mudar, em 1900, Sigmund Freud publica seu livro A Interpretação dos Sonhos, onde ele afirma a existência do inconsciente e seus efeitos. Em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria sexual, ele rompe com a tradição psiquiátrica que arrolava a homossexualidade às aberrações sexuais. E é muito interessante porque no livro Lei do Gênero, da Laure Vuillard, no capítulo 4, onde ela vai falar do sexo intermediário, vou até ler para vocês aqui um trechinho, ela vai falar que essa expressão terceiro sexo foi associada durante décadas ao termo médico e inversão sexual, cujo mesmo defeito ela partilhava. Era um termo vago, confuso. Esse terceiro sexo, assim como a inversão sexual, englobava a um só tempo travestismo e homossexualidade, e inversão dos gêneros e escolhas sexuais, afeminação ou masculinização e desejo de objeto, subversão dos papéis e sexualidade marginal. Esse aparecimento e difusão progressista da palavra homossexuais, delimitando um grupo de indivíduos definidos por suas preferências sexuais, muito lentamente recolocaria tudo isso em boa ordem. O invertido não é o homossexual. O gênero não é o sexo. Um homem pode gostar de se travestir, uma mulher de usar calças, sem serem, de modo algum, atraídos pelo próprio sexo. Bom, é bom que se diga que Freud vai questionar profundamente essa ideia da época do século XIX, né? Da época da medicina, que coloca tudo que fosse referência ao terceiro sexo, ou mesmo da inversão sexual, como da ordem das aberrações sexuais. Então, Freud vai afirmar que o mecanismo psíquico da gênese da inversão deveria ser buscado na infância, sendo um resultado de razões inconscientes, sem nenhuma ligação com escolha voluntária e ou de origem genética, que era outra especulação também no meio médico, né? Freud recusa fazer dos homossexuais um grupo excepcional, incluindo-os numa relação de equivalência aos heterossexuais. Isso é bem interessante da gente pensar, porque, na verdade, Freud trata, sem falar, evidentemente, mas ele trata tanto os homossexuais quanto os heterossexuais como escolhas discursivas. E isso é, justamente, um up-to-date, né? Ele vai nos dizer, do ponto de vista da psicanálise, o interesse exclusivo do homem pela mulher também é um problema
que requer uma explicação, e não algo que é evidente e que conviria a atribuir a uma atração, entre aspas, eu diria, química em seu fundamento. Porque aqui ele justamente está questionando a ideia, né, de que havia uma aberração sexual, que o normal, e aí vocês vão se lembrar do livro do Foucault, O Normal e o Patológico, que o normal fosse a atração de um homem por uma mulher. Ele vai dizer que tanto, como está escrito aqui, tanto a heterossexualidade como a homossexualidade precisam ser investigadas como questões de discurso, no fundo é isso, né? E essa investigação, se colocar na infância, a gente vai já ver por quê. Ele vai dizer, isto quer dizer que a sexualidade não pode ser dividida entre normal heterossexual e anormal desviante homossexual. Todos somos neuróticos sujeitos aos efeitos da sexualidade, no que diz respeito à escolha do parceiro, em que pese o fato de que também, como efeito da sexualidade, possamos encontrar perversões e psicoses que fazem questão ao problema da relação imaginário-simbólico com o real da condição falante. Aí já estamos colocando Lacan na brincadeira. Em 1920, Freud escreve um texto importantíssimo da psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, que conversa com dois outros textos muito importantes, que não só depois a gente talvez não, com certeza, vai esmiuçar esses textos aqui à luz dessa discussão que eu estou trazendo só como uma ilustração aqui para vocês. Esses outros dois textos são justamente os 3 ensaios sobre a sexualidade e o texto A Diferença Anatômica entre os Sexos. São textos que apresentam um Freud muito à frente da sua época, discordando da colocação e estudo da sexualidade numa ciência que não aceitava as diferenças evidentes deste campo. Isso foi razão para a tomada das homossexualidades, como eu estava dizendo, como aberrações patentes de serem analisadas e tratadas pelo discurso médico e jurídico. Toda a teorização freudiana está centrada na leitura do mito de Édipo, o qual será usado para construir uma teoria sobre as neuroses. O complexo de Édipo vai ser abordado como pivô das fixações e, consequentemente, das escolhas sexuais amorosas. Ao mencionar o mito de Édipo, Freud não trabalha muito a importância da figura de, isso é interessante, da figura de Laio pai, que trazia no seu passado a questão da pederastia e pedofilia, que era uma prática comum na Grécia. E é nisso que o Oscar Wilde vai se basear e vai tirar, né, os fundamentos da sua teorização sobre o que deveria ser, né, a posição estética de um homem contemporâneo. E essas questões da época do Freud, né, que ele vai beber na fonte clássica, e é interessante que o próprio Oscar Wilde, que também foi leitor de Freud, ele vai se justificar em cima da própria teoria freudiana, né? Então, assim, aí a gente vai fazer... Eu estou trazendo esse personagem, que também está aqui no livro, que serviu como uma bússola para mim, esse e o outro livro, Reflexões sobre a questão gay, do Didier Ribon. Esses 2 livros, mais outros filósofos que a gente vai abordar aqui, eles foram, para mim, um encaminhamento teórico para pensar essas questões todas da questão da sexualidade e gêneros. Mas esse sujeito, Magnus Hirschfeld,
que era médico e era homossexual, ele vai se distanciar de Freud e toda a sua teoria edípica para dizer que os transexuais faziam parte de um segmento que ele nomeou de intermediários sexuais. E que, justamente, a Laure Murat, nesse livro Lei do Gênero, ela faz uma pesquisa muito interessante e ela vai, nesse capítulo 4, ela vai chamar de o sexo intermediário para tratar dessas questões levantadas pelo Magnus Hirschfeld, que, em 1912, vai conceder a uma paciente a possibilidade de fazer uma mastectomia e uma histerectomia, seguida de oforectomia. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Bom, eu vou correr aqui. Todos esses exemplos, né, desse período, do início do século XX, vão servir para ilustrar que as questões sobre sexualidade e gêneros passaram a frequentar os estudos médicos e jurídicos, que eu já tinha dito, e que é Freud quem inaugura uma nova perspectiva de abordagem, juntamente com os movimentos dos campos da política e literatura, abrindo a possibilidade de novas abordagens. E no campo, evidentemente, da literatura e política, vamos citar esse personagem, que é o primeiro que tem a coragem, né, de dizer das suas preferências sexuais. Eu teria ainda um pouco mais para falar aqui para vocês, mas eu vou deixar um tempo aqui para a gente conversar, uns 20 minutos, pelo menos, para a gente poder conversar, porque tem 1000 coisas interessantes, né, a partir desse Magnus Hirschfeld. Depois a gente tem, né, na Dinamarca, aquela história que tem até o filme, né? O Einar, não sei como é que se fala, porque é um nome dinamarquês, Einar Wegener, eu acho que é isso. Esse personagem, né, que foi feito um filme bem recente, que eu, inclusive, acho que o ator ganha um Oscar, né, sobre a história desse pintor cuja mulher dá todo suporte, né, para a transformação, a operação, as inúmeras cirurgias que ele sofre, né? Essa mulher, Gerda Gottlieb, que era também pintora, e ele, na verdade, é ela quem o estimula no seu travestismo, porque ela o toma como modelo, né? E, bom, acho melhor vocês verem o filme. Eu já falei muito, eu quero ouvir vocês agora um pouquinho. Era isso, gente, que eu tinha para trazer hoje. Eu quero fazer uma consideração aí, porque eu fiquei absolutamente imaginando esse sujeito transgressor até a mais alta... É o último fio de cabelo. É uma coisa de louco, que faz esse levante contra o moralismo vitoriano, né? E eu fico imaginando essa questão da transgressão dele, que foi até uma contra ele, porque ele tem necessidade de casar com uma mulher, apesar da homossexualidade dele. Quer dizer, em nome de ser um esteta, em nome de querer saber o que é uma mulher virgem, eu acho que ele casa para saber o que é uma mulher virgem, né? Trepar com uma mulher virgem, porque no que ele tem um filho, ele já não acha mais a menor graça naquilo, né? Era a investigação sobre a sensação de desvirginar, uma coisa estética. Mas, Cecília, ele era atraído por outras mulheres também. Você sabe que numa das cirandas, a conferência que eu fiz foi sobre ele. E eu depois, retomando a pesquisa que eu tinha feito, é muito curioso isso, ele tinha uma paixão pela questão, uma coisa idealizada pela questão da beleza, que
o levou justamente a estudar profundamente os gregos clássicos. Eu não diria que ele era só homossexual. Ele era um... A gente poderia chamar hoje de bissexual, porque ele tinha interesse, tanto que ele contrai sífilis com mulheres, com putas. Será? Não, isso está na biografia dele. Ele frequentava prostíbulos masculinos Pode ter e sido com femininos. putos, exatamente. Também pode ter sido com putos, pode ter sido. Mas Pode o que me chamou a atenção da transgressão, porque nos Estados Unidos foi recebido cheio de... Né? E Freud, aquele caretão, aquele homem... Exatamente. Ele simplesmente faz um arraso quando ele chega nos Estados Unidos. Ele chega com uma roupa de drag queen esteta. Exato. Você pode imaginar nem isso nos Estados Unidos? tanto. Drag queen nem tanto. Nem tanto. Uma drag queen de bom gosto. Exatamente. Eu fico imaginando como ele não chocou aquela sociedade americana caretéria. Ele usava os cabelos compridos como os gregos. Ele era muito bonito. Até para mim, olhando assim, porque às vezes, eu não sei vocês o que vocês acham, mas às vezes eu olho os homens dessa época, eles são tão estranhos para mim, é difícil para mim dizer, pô, que gato. Mas ele era um gato. A estética dele... Bonito. Eu acho que ele era muito bonito. Gato... eu acho que ele era bonito, Cecília. Ele era muito alto, tinha 1,92 m, devia ser um gataço. Eu acho. Muito drag queen para o meu gosto. Também acho, Tereza, ele é um gato. E aí, meninas, o que acham mais? Eu acho que as fotos daquela época não deviam ajudar muito, né? A revelar a verdade, a beleza mesmo. Sim. Mas eu quero os comentários. Está todo mundo verblufo com o pobre coitado do Oscar Wilde? Interessante, Tereza, que até o título do romance único é o Retrato de Dorian Gray. Sim, então, Rita. Até aí aparece a questão estética como prioritária. O que me ocorreu agora do retrato de Dorian Gray? Sim. Porque como ele era uma pessoa que cultuava o muito belo, ele colocou todo o feio no retrato. É como se fosse um oposto dessa coisa do belo que ele tem, ele coloca a outra polaridade, ele joga no retrato. Porque, na verdade, ele vai no retrato de Dorian Gray, se vocês lerem, é muito bacana, porque ele vai falar como um homem belo como Bose pode se transformar nessa alma horrorosa, porque o que o livro mostra é uma metáfora de que a beleza de fora ela precisa exibir a beleza interna, que justamente o seu amante não tinha, e que ele descobre. Né? É uma grande decepção para ele. Tem uma... Joselita, amor, querida, fala aí, lindinha. Tudo bem, Tereza? Tudo, boa noite para todos. Não, é que me lembrou o filme, não sei se vocês conhecem, O Primeiro Homem Moderno. É um filme sobre não conheço. É muito interessante. Vou anotar aqui. Porque vai retratar esse caso que ele teve, né, com o rapaz que ele foi processado Douglas. pelo pai, né? Isso. E o que você falou aí foi me lembrando o filme. É um filme mais antigo, eu não me lembro do diretor. Mas, se vocês encontrarem, vale a pena assistir. E retrata justamente essa figura que você está colocando, né? Não é bem um drag, né? Mas eu diria assim, Sabe quem? Aquele rapaz do Queen, que morreu, como é que é o nome dele?
Ah, tá. Fred Mercury. Fred Mercury. Fred Mercury. O Fred Mercury também é uma figura assim que vale a pena estudar, fantástica, né? Então, eu me lembrei do filme para recomendar para vocês, vale a pena ver se vocês encontrarem. Eu não conhecia, obrigada pela referência, Jo. Tá? Vale a pena ver. Oi, eu quero falar alguma coisa. Posso falar? Claro. Essas histórias me lembrou muito um caso que eu até apresentei na escola lacaniana com o Plínio, Herculine Barban, que é um caso que o Michel Foucault pega o diário exatamente nessa época em que a medicina e o direito se aliam, né? E Exato. ele era hermafrodita e foi criado assim num convento com mulheres, e eu fiquei até impressionada como ele diz que esse convívio com o feminino o acolheu, né? Ele se apaixona lá por uma moça, né? Até um momento, né, em que ele procura um padre, porque os cabelos começam a crescer, a barba, né? E o padre disse que ia pensar no assunto, falou que ele jamais revelasse o que ele era, né? E que ia resolver a situação e mandou ele para um médico. Aí já sabe, né? Deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado, porque o médico disse para ele que não tinha dúvidas, que ele, na verdade... Porque naquele tempo tinha uma história dos dois sexos que até os 18 anos o sujeito poderia decidir a sua sexualidade. Mas depois que o direito e a medicina se uniram, isso aí deixa de ter valor. E aí ele passa a ser homem, né? Sim. Evidentemente que sai desse ambiente acolhedor, né? E aí escreve um diário belíssimo, né? Comovente, e se suicida, né? Então, me lembrou essa história aí, me lembrou... Muito bem lembrado, querida. Muito bem lembrado. Michel Foucault traz esse texto de volta. Herculine Barban. Muito interessante. Legal de você trazer. Me lembro bem de quando vocês apresentaram. Muito interessante. Tem uma outra passagem aqui no livro. Quem tiver interesse, me fala, porque esse livro eu tenho aqui para vender, tá? Vou fazer propaganda. Acho que eu tenho uns 20 aqui. É maravilhoso o livro. Ela vai falar o seguinte: homem e mulher, masculino e feminino, a ideia de terceiro sexo pode extrair-se desse binarismo de base que ela se propõe a quebrar, talvez até a substituir. Mas substituir pelo quê? Aí ela vai dizer, na virada do século XX, que é a época do Oscar, o modelo demasiado sistemático da inversão tende a dar lugar a uma ideia que ganha terreno: a gradação entre masculino e feminino. O terceiro sexo, sexo mediano, uma forma de ideal, dorme nesse projeto de um sexo reconciliador e, de certo modo, mais equilibrado, que eu acho que tem um pouco a ver com essa história desses movimentos atuais, onde vai falar desse sexo neutro, né? Não é nem homem nem mulher, é X, não é isso? E aí ela levanta aqui, é uma questão utópica que devemos à popularidade do termo sexo intermediário, inventado por Edward Carpenter, que é um socialista feminista britânico que nasceu em 1844 e vai morrer em 1929, né?
Tereza, Oi, querido. só para Fala, lembrar, Vadson, você chama amor. de neutro, o pessoal hoje chama de não binário. Não binário. Eu não guardo esses nomes, queridinho. E que bom que você está aqui. Estou te escutando. Beleza, beleza. Acho até que você podia falar um pouquinho, né, Vadson, que você tem uma certa experiência com pessoas que estão nesse movimento, não é isso? Escutando. Eu tenho poucos pacientes, 2 que eu tive no meu consultório. O nome do Você livro, alguém está. fala... Só um instantinho, Elizabeth Bittencourt está perguntando. O livro chama-se Lei do Gênero, acabou de sair pela Companhia de Freud, da Laure Murat, uma história cultural do terceiro sexo. É lindo o livro. Maravilhoso. Se vocês quiserem, eu tenho. Fala, querido. Diga lá. Eu conheço meus amigos pela voz. O Alexandre podia fazer uma listinha, não? Alexandre, ajuda a gente a fazer uma listinha. Tá bom, tá bom. Obrigada. Diga, Vadson. Oi, Tereza. Oi, Não, só amor, queria diga. só fazer esse comentário mesmo. Não tenho nada mais para comentar, não. Não, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre algumas coisas que você vem me mandando, inclusive em termos de textos, né, de discussões que estão por aí sobre essas questões, né? O que você tem a acrescentar a essa conversa aqui que a gente está trazendo como os primórdios, digamos assim? Porque, veja bem, a discussão sobre sexualidade e gêneros ela é mais recente. Ela diz respeito mais ao século XIX. Mas essas questões sobre práticas sexuais elas sempre existiram, né? Desde a Grécia, não é novidade. O problema é quando a medicina e o discurso jurídico, o discurso médico e o discurso jurídico criam um estatuto excepcional para essa questão, né? Trata como fora da normalidade. E isso aqui é que eu acho que problematiza, né? Muito. Olha... Fala mais um pouquinho, Vadson. Não, de hoje, eu fiquei... já sabia um pouco da história do Oscar Wilde, mas me lembrou muito um paciente que eu já acompanho há anos, né, em análise. Você foi expondo e eu fui me lembrando desse analisando. Eu queria, sei lá, não sei se você vai explorar isso mais para frente, né, mas que falasse um pouco dessa relação com a criminalidade. Vamos falar, porque eles... Saiu um pouco dessa questão de gênero, eu queria te escutar mais, assim, se você for explorar mais o Oscar Wilde. Porque essa ligação com a criminalidade, né? Era isso que eu queria comentar. Sobre... eu tive, sim, me aproximando... Nós fizemos um evento em Brasília, lembra que eu fui falar com o pessoal que você convidou para falar sobre a questão dos transexuais na infância. Você falou sobre as crianças trans. A gente trabalhou sobre esse tema. Isso. Não sei, talvez em outra oportunidade eu possa trazer algumas coisas assim que a gente pudesse conversar antes, né? Bacana. Eu me disponho a conversar com você sobre isso e com as pessoas que estão aqui hoje. Isso. A ideia é essa. De certa forma, assim, eu me aproximei de um movimento, mas ou você é militante ou você é psicanalista. Os dois não dá. Exatamente. Essa é uma outra questão interessante. Não dá, porque... O que está por trás da militância? Isso, a militância não... Eu posso até desagradar alguns aqui, se tiver algum. Ela não aceita interrogações. Isso. Muita dificuldade em aceitar as interrogações. Então, eu preferi me afastar e
e continuar, obviamente, na posição de analista, né? Sim. Também posso falar, eu tenho 2 analisandos que são transexuais. Posso falar um pouco, Igual né, a mim, 2. da condução dessas análises. Tenho aprendido muito, né? Coloca em interrogação alguns conceitos, sobretudo, eu acho, o conceito da identificação. Tá? Sim. Mas é isso. E esses nomes, essa sopa de letrinhas aí, sei lá, a gente pode também conversar. Cada dia surge uma. Sim. A gente pode deixar isso para uma outra oportunidade. Sim. Tchau, Betinha, querida. Beth está dizendo que está indo embora. Acho ótimo, Vadson. A gente tem muito o que discutir. Eu quero só reforçar a ideia de que esse espaço aqui, tanto eu quanto Emília e Cecília, a ideia é a gente não é ficar trazendo interpretoses, é a gente poder se valer um pouco do que, dentro do campo da cultura, o que se trata, né? Como se trata essas questões referentes à sexualidade e gêneros. E o Vadson está trazendo um ponto que é muito importante e que faz todo sentido, que é essa problemática da criminalidade, do viver à margem, as consequências disso, né? Eu acho que isso é importante, a gente vai trazer isso aqui para conversar, é mais na ordem, no âmbito da conversa e do levantar questões e refletir, do que propriamente pretender alguma resposta e tal. Eu, por exemplo, não tenho resposta nenhuma, só tenho perguntas. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Não sei se mais alguém quer falar. Fique à vontade, pode falar, pode tomar a palavra. A ideia é essa, de fórum. Posso dizer alguma coisa, Tereza? Claro, Miriam, claro. É o seguinte, primeiro sobre isso que o Vadson falava, eu acho perfeita essa nota, de que o analista não pode ser militante, não só em relação a essa questão, como a qualquer outra, porque, como eu gosto de dizer, a gente não submete o analisante, o demandante de análise, a um questionário onde a gente pergunta qual sua ideologia política, seu partido, seu político de estimação, sua sexualidade, seu objeto sexual, sua religião, sua crença. A gente não faz isso para poder... esse eu vou atender, esse não, porque não combina com minha... Exato, é um absurdo. Então, eu acho que isso é perfeito, essa nota dele. Do ponto de vista clínico, com a minha vivência como psicanalista clínica, está atendendo, eu já tive várias pessoas com, digamos, com essa orientação sexual. Tanto rapazes, homens, quanto mulheres, mais homens. E eu nunca, não sei o que é isso, mas eu nunca percebi, durante esses atendimentos, alguns bem longos, que eu olhasse para a pessoa sobre esse ponto de vista. As problemáticas trazidas, as questões que eles traziam, eram como a de todo mundo, questões com a mãe, com o pai. Tinha um que dizia, eu vou matar minha mãe, aí eu ria, e ele dizia, você ria? Eu digo, claro, você vai matar sua mãe. Então, coisas assim, de modo geral, questões com escolhas, com trabalho, com filho, que já tinha uns que já tinham sido casados, tal qual o Oscar, e já tinha filhos. Mas você está falando trans ou você está falando homossexuais? Não, homossexuais mesmo, de ter, inclusive, um relacionamento com outros com o mesmo sexo.
Sim. Porque eu vejo assim como, atualmente, com essa história de gênero, a gente fala da própria pessoa se sentir do outro gênero. Porém, eu sempre via a questão que me era trazida, né, por essas pessoas que eu atendi, como a questão do objeto sexual escolhido. No caso, homens com um objeto sexual de ter outro homem como seu amante, seu namorado, seu marido. E a mulheres foram duas, uma delas era até casada mesmo, vivia com a outra normalmente casada, e a outra era uma pessoa que tinha uma namorada, mas depois também se virou para o outro lado, achou um rapaz, se encantou, casou, teve filho, agora eu não sei como é que ela está. Quer dizer, nunca, o que eu quero dizer é que nenhum me chegou dizendo assim, eu tenho problema porque eu tenho problema de escolha sexual, porque eu sou homossexual, porque isso Eles não... É verdade. Não se São questões... um problema, entendeu? Ou já estavam no outro. Não era esse o foco do assunto trazido. Isso eu acho interessante, entendeu? Porque a gente foca, Miriam, na verdade, não é que a gente foque, mas a gente costuma colocar a questão da homossexualidade voltada, e isso está também toda a literatura contemporânea sobre esse assunto, voltada para as práticas sexuais, quando, na verdade, é um problema discursivo, né? Um homem e uma mulher podem ter uma relação absolutamente homossexual. Dois homens e duas mulheres podem ter uma relação totalmente heterossexual, né? Isso é interessante. Mas também a outra coisa da discussão que até o Watson estava trazendo é para as questões mais, assim, digamos assim, que sempre existiram, a gente está vendo aqui, mas que ao longo do final do século XX e século XXI agora, que está em torno, que ronda em torno dessas multiplicidade de escolhas, a questão trans, né? Essa é uma grande questão. Eu vejo, né? Eu também tenho muitos pacientes, sempre tive com escolhas, né, de objeto do mesmo sexo, sempre tive, e, curiosamente, hoje em dia, né, o pessoal mais jovem, os adolescentes ou os adultos jovens, muito comumente me trazem experimentações, né, com pessoas do mesmo sexo. E se colocam muitas vezes, às vezes realmente como bi, mas muitas vezes só a coisa do interesse, da curiosidade e de uma coisa interessante, eles falam isso, uma certa liberdade, né, uma vontade de se liberar dessas regras que a gente sabe que o adolescente quer contestar, né? Tereza, então, fala, amor. Diga, Jô. Dá tempo? Só colocar dá tempo. Fazer uma colocação a partir do que Miriam, muito prazer, Miriam, obrigada pela sua questão. O que a Miriam trouxe e o que você está colocando. Eu também tenho uma clínica já há muito tempo, não é? Assim, voltada para homossexuais de ambos os sexos. E uma clínica grande e se prolonga, né? E o que dessa clínica me faz assim, me põe a pensar, com relação, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aliás, nem precisam concordar, mas só para pensar. De um lado, eu penso que não se trata de escolha de objeto, né? A questão da homossexualidade. Sim. De tudo isso que está hoje incluído nisso que a gente chama de homossexualidade, porque vai se fragmentando, tem tantas letrinhas, né, para definir hoje a posição de cada um, mas eu penso o seguinte, o outro
você, outro, meu outro, é meu outro sexo. Né? Sim. Outro sexo. E eu fico Sim. pensando se não se trata de uma posição do sujeito em relação a esse outro sexo, independentemente de escolha. O enigma do sexo. Sim. Exatamente, e independentemente da diferença anatômica sexual. E você falou uma coisa muito interessante que eu testemunho também na clínica, que hoje as pessoas mais jovens, não é? Na experimentação dessa vida sexual, independentemente se são homossexuais, se não são homossexuais. Mas uma curiosidade, eles falam, uma curiosidade. A liberdade de experimentar. Isso. Experimentar. Né? Então, ao invés de ficar fantasiando, porque eu sou de uma geração, eu acho que muitos de nós aqui, onde fantasiar alguma coisa dessa ordem era extremamente angustiante. Era. Será que eu sou homossexual porque eu tenho essas fantasias ou que eu sonho alguma coisa dessa ordem? É muito curioso isso, que hoje eles não têm esse problema. Eu tive um paciente há 10 anos atrás, me procurou justamente, será que eu sou gay? Bom, aí depois ele descobriu o que ele ia decidir pela vida dele. Mas o que me preocupa nessas discussões todas eu acho que está havendo uma classificação, não é? Da vida sexual humana e criando guetos, né? Uma segregação, porque tudo que a gente classifica, eu penso assim, a gente vai segregando isso. E a Miri colocou, né? Vou fazer uma lista para perguntar assim, qual é a sua crença, sua religião, né? E como se isso fosse algo da ordem do analítico, né? Mas então eu acho interessante essa discussão, porque se trata de uma posição, né? Sexual, uma posição subjetiva em relação ao outro, né? Sim. Por que o interesse dessa classificação toda? Né? Claro que isso é interesse do discurso da medicina e do discurso jurídico, né? Mas e o nosso? Um discurso pré-conceituoso. Né? Exatamente. Era só isso, obrigada. Eu gostaria ainda de frisar que, na verdade, a questão, a partir do Watson, é que se a gente não tem o preconceito, se a gente não tem... O analista não tem que ter isso, não tem que ter nada. Então, eu acho que o meu próprio olhar, porque isso não me parecia, nunca fiquei olhando para analisando, porque este é homossexual, este não é. Quer dizer, isso não existe, não tem a ver. Então, eu acho que essa que é a questão. Se você vai esperar um paciente, porque esse tem tal coisa, esse tem aquilo, sabe, eu acho que é zero. Você vai escutar o que ele trouxer para você. E aí, nesse movimento todo de uma análise, muitos outros problemas. Ou então, uma outra hipótese que me ocorre é que, se isso fosse uma clínica mais antiga, década de 50, 40, sei lá o quê, onde, ou mesmo na época do Oscar, né, essas coisas eram mais difíceis de... E penso que mais nessa década, onde eu comecei a clinicar, 70, 80, já tinha uma liberação, e as pessoas já não têm mais tanta angústia e tanto problema por se sentir com essa ou com aquela escolha ou aquela... Então, eu nunca percebi isso como um problema, entendeu? Assim, digamos, sobressalente, não é sobressalente, como se diz? Primordial. Eram questões de modo geral. Agora, e isso não só na minha clínica, como também nos meus amigos, como eu sempre fui muito amiga de muitas pessoas que têm esse tipo de orientação, eu nunca achei isso, nada para mim é igual, entendeu? Tanto faz como tanto fez, entendeu? Mas isso que vocês estão falando é tão forte, né? Porque a gente não pode esquecer que no meio, na comunidade
psicanalítica nos anos que você citou, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 começou a mudar. Mas, antes, as instituições de psicanálise não aceitavam um homossexual. Isso não era aceitável. É muito complicado isso. A IPA não aceitava. Mas, olha, mesmo dentro da comunidade lacaniana, eu acho que ainda existe preconceito. Existe preconceito. Olha, a boca preconceito fala a verdade. Preconceito não vou te garantir, mas angústia ainda existe, sim. Talvez um comentário que eu... Angústia, sim. Eu gostaria de fazer um comentário. Fala, Rita, fala. Talvez o que importa para o analista é realmente a possibilidade do sujeito fazer sintoma. Isso que interessa para nós, analistas. Se ele não pode falar de que lugar ele sintoma, sofre. Exato. Aí a psicanálise não tem tanto a dizer, digamos. Talvez tenha a dizer a partir de uma psicanálise extensiva em relação à cultura, mas na clínica o que importa é o sintoma. Exatamente. Muito bem lembrado, Rita. Isso. Obrigada. Alguém mais quer falar? Alexandre, acho que nós vamos ter que encerrar. Só que eu vou só falar para vocês o seguinte: semana que vem eu não vou estar aqui, lamentavelmente. Quem vai apresentar, acho que é a Cecília, não é, Cecília? Eu. Cecília vai apresentar. Eu vou estar num congresso de convergência, mas depois eu prometo que eu vou te assistir, Cecília. Tá bom. Eu vou ver tudinho, tudinho. Gente, olha, muito obrigada. Até para a semana. Sexta-feira, dia 14, é a primeira parte, Isso. a parte interna do congresso. Exatamente. Lamento, não vou te ver também, Cecília, mas vejo depois da gravação. Isso. Gente, olha, muito obrigada. Adorei os comentários. A ideia é essa, que a gente possa fazer desse espaço de seminário um fórum de debate. Parabéns pela muito pesquisa. Obrigada. Parabéns pela sua pesquisa, uma beleza. Acrescentou muito. Obrigada. Obrigada, querida Sandra. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tereza. Obrigada, Alexandre. Obrigada a vocês. Tchau. Tão bom.